E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Brasileiro e este é o Aula de História na Web 3.0. Videozinho de hoje, numa temática um pouquinho diferente também, vou sair um pouquinho do conteúdo em si, mais na metodologia, na dinâmica da sala de aula. Agora é mais focado assim, no pessoal que está no magistério, ou o pessoal mesmo de história, que tem algumas sugestões, tá, assim. Eu não sou um especialista centrado, mestrado, doutorado, ultra pós na África, mas eu, ao longo do tempo, venho conversando com vários professores, venho pegando algumas dinâmicas e alguns assuntos tema interdisciplinares muito interessantes para trabalhar sobre a África na escola. Apesar de ser muito contestado esse movimento de trabalhar a África na escola, é lei, pessoal. Então temos que trabalhar a África na escola. E é importante trabalhar a África na escola, porque os africanos estão no Brasil não porque quiseram. Não foi feito um convite, eles vieram aqui de arrasto, não eram considerados seres humanos. Então é muito importante a gente considerar que a cultura africana foi imposta, foi jogada, literalmente imposta não, né? Foi jogada aqui dentro, e a nossa cultura, propriamente dita, mais ocidentalizada da Europa, foi imposta neles. Mas assim, fomos mesclando, pegando um pouquinho de cada um, e agora a gente vai saber trabalhar um pouquinho da África, como trabalhar a África, seja na Semana da Consciência Negra, seja ao longo do ano letivo, não focando só na escravidão, mas tudo que a África pode nos oferecer. Espero que vocês curtam, aproveitem a viagem e bora para a vinheta. Como eu vou trabalhar agora com vocês, eu separei em tópicos específicos para a gente poder ir falando direitinho, dar uma olhada. O conteúdo é extenso, já peço desculpa, provavelmente o vídeo vai ser bem longo, mas é muito importante e muito interessante. Primeiro, a gente vai tentar rever um pouquinho da visão da África, né? Como deveria ir, como é que é e tudo mais, a história da afrocêntrica e eurocêntrica, vocês vão entender, sugestão de trabalhos sobre a África, como fazer, o contato dos africanos com os europeus, umas lutas abolicionistas, alguns nomes fugindo um pouco do tradicional, a diáspora africana, né, contra a imigração dos europeus, vamos comparar como é que vieram parar essa gente toda aqui no Brasil, a contribuição africana no Brasil, seja no vocabulário, na arte da comida, enfim, e algumas políticas de reparação histórica. Por que cotas? O que seriam? Bora lá! Primeiro, pessoal, como a geografia vê a África? Essa é a imagem da África que a geografia tem. Essa, pessoal, é a imagem que a Europa fez da África no momento do neocolonialismo, né, que é o imperialismo da Europa, que foi lá sugar tudo que pôde da África. Então a África para eles foi repartida em pedaços. Isso sim é a visão eurocêntrica da África. Vamos separar de acordo com os interesses dos europeus. No senso comum a gente vê a África como uma coisa só. Todo africano é africano. Não, pessoal, a gente tem que entender que a África, a gente tem que ver a África como um mosaico. São diversas culturas. Aquela divisão geopolítica da geografia foi muito culpa dos europeus. Lá dentro daquela divisão política temos várias culturas que não conversam entre si ou que foram separadas por meio daquelas fronteiras que os europeus forçaram. Vamos trabalhar agora também a diferença do racialismo do racismo. Racialismo, infelizmente, entrou no contexto quando a gente tem a concepção que existem grupos humanos diferentes. Não somos só humanos. Temos humanos brancos, amarelos, marronzinhos, pretos, verdes, roxo, púrpura, seja lá que for. A gente faz uma distinção dentro da classe ser humano. O racismo é quando tu crê que uma delas é superior à outra. Então entendam, pessoal. Não é no racialismo, na tendência, na teoria do racialismo, não tem problema eu ser branco, ele ser preto. O problema é quando entra o racismo, de achar que o branco é melhor do que o preto. Isso sim é errado, pessoal. Então tem que trabalhar isso com os alunos. Racialismo e racismo é bom contextualizar a diferença. É verdade. Outra coisa que a gente tem que ter noção também, pessoal, na época do Brasil, quando a gente sempre tem que falar do contexto Brasil-África, cai na escravidão, porque foi a maior parte da nossa história do Brasil foi com escravidão. Faz 130 anos que deixamos de ter escravos no Brasil. Todos os outros 370 anos que a gente tem, era com escravo, pessoal. Então assim, ó, antes negro não era gente. Hoje eles são e têm que ser reconhecidos e valorizados. A escravidão é um contexto onde seres humanos são rebaixados ao status de coisa. São ferramentas, são utensílios que não possuem nem certidão de nascimento, eles possuem nota fiscal. O escravo em si é o sujeito que aceita, tá bem entre aspas, aceita cumprir essas atividades, né, se subjugar a isso, porque às vezes ou ele vai apanhar, ou vai tomar uma tunda até morrer, ou vão matar ele, ou vão matar a família dele, então ele aceita essa condição. Que merda, hein?
O trabalhar a história, pessoal. Toda a historiografia do Brasil é baseada na historiografia alemã, francesa, então assim, ó, eurocêntrica. Pode reparar até nos mapas, pessoal. Nos nossos mapas, a Europa está centrada no mapa mundi. A América, os Estados Unidos da América, já meio que se distanciou disso. Até o mapa mundi deles traz a América do Norte centralizada no mapa e a história é focada neles, coisa que o Brasil não consegue. A nossa história é focada 90% da história da Europa até chegar no Brasil, o Brasil ser um respingo de história. Na África não é diferente. A historiografia é toda baseada no eurocentrismo. Então é difícil trazer o afrocentrismo, a África como centro da atenção na história. Mas é possível. Os desafios para isso são localizar a bibliografia, que é complicado, é sim. E outra é contextualizar o assunto e trazer a empatia do aluno para o assunto África, porque a gente tem que botar na cabeça do pessoal que aquilo não foi bonito que os europeus fizeram. Então assim, ó, o que a gente pode fazer? Trabalhar a arte africana, a culinária, o vocabulário, a religião, as danças, todas as contribuições, lembrando que vem de diversos grupos linguísticos, diversas tribos, diversas pessoas, um mosaico cultural dentro da África. Alerta, pessoal, isso sim vocês devem cuidar. Leandro Narlock. É aqueles guias politicamente incorretos da história do Brasil, da história do mundo latino. Evitem isso como fonte, pessoal. Isso aí, principalmente quando cair em jornalista. Jornalista não é historiador. Jornalista é muito tendencioso e geralmente tende, agora politicamente falando, para uma história direitista. O que é? Que é privilegiar sempre a parte da elite. A elite sempre é boa, o povo que está revoltado sempre é ruim. Então o escravo sempre vai ser ruim, o Zumbi dos Palmares vai ser aquele que estuprava as mulheres e tinha escravos, não era aquele que soltava o pessoal que trabalhava dia e noite. Não, eles vão tentar desvirtuar essas imagens, vão trabalhar na imagem boa, por exemplo, do Tiradentes, que era branco republicano. Então assim, evitem livros da guia politicamente incorreto. Isso é um alerta mesmo, pessoal. Pode ser interessante de ler, linguagem bacana, tudo bem, mas não contextualiza nada da história do Brasil nem do mundo. Dicas reais, dicas úteis que vocês podem trabalhar. O site da Unesco do Brasil tem muito, mas muito, tem vários catálogos, tem livros de 1000 e poucas páginas sobre a história geral da África. De lá é muito conteúdo, mas dá para tirar bastante coisa bacana, esporádicos, dá pra gente trabalhar. Tem esses links que estão na tela aí para vocês aproveitarem, pessoal. São links encurtados que eu deixei. Já deixei numa fonte diferente para poder diferenciar maiúscula e minúscula. Tem o blog da minha turma, que meu colega Anderson municiava também. Tem história em quadrinhos da África, que é muito interessante. E tem o livro RS Negros, Cartografia sobre a Produção de Conhecimento. São baseados em relatos, em cartas, em relatos escritos, assim, contando a história dos negros, principalmente focado no Rio Grande do Sul. Mas, claro, num contexto mais nacional. Traz também a ideia dos lanceiros negros, que foi da nossa Revolução Farroupilha, entre outros pontos muito interessantes. O link vai estar na descrição também. Outra abordagem muito bacana para a gente continuar na linha de trabalhar a África na escola é trabalhar a literatura, ou seja, os países, as nações africanas que têm o linguajar português, o idioma português como oficial, até porque no neocolonialismo Portugal tomou conta, vamos dizer assim, dessas nações. As principais com a língua portuguesa são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Grandes exportadores de escravo, pessoal. Então assim, ó, os portugueses não foram lá de bonzinho, eles foram lá para exportar. Mas uma herança que eles deixaram foi o idioma português, sobrepujando o idioma local, né? Porque na verdade eram vários idiomas muito parecidos. Mas a partir daí a gente consegue trabalhar uma identidade do negro da África com o negro brasileiro através da língua portuguesa, uma herança meio que forçada, mas faz parte da história. Ainda nos grupos linguísticos, né, a gente está falando do português unindo o negro da África com o negro do Brasil. Agora a gente tem os grupos linguísticos próprios da África, daí sim se expande um pouquinho mais. A gente tem o afroasiático, né, que pega a África e o Oriente Médio ali pela Ásia. Temos o Níger-Congo, né, principalmente dos Bantus. Muitos dos africanos que vieram para cá eram do grupo linguístico dos Bantus. O Nilo-Saariano já atrás, né, que é do Rio Nilo e do deserto do Saara. O comércio transsaariano, ou seja, aquele comércio, as caravanas que atravessavam o deserto, muito interessante para se estudar. E os Khoisan ou Khoisan, que é um idioma que só que você já deve ter visto, ou pelo menos pesquisem os sons estalados, sabe, eles falam e dão os estalos no meio das palavras. Pois é, essa aí é do grupo linguístico dos Khoisan.
Outra divisão também que a gente pode fazer para estudar minuciosamente a história, aí já é uma divisão mais geopolítica, que é a África do Norte, a África Ocidental, Central, Oriental e Austral. Ou seja, dividir geograficamente em partes para a gente poder trabalhar. Como, por exemplo, a gente faz com a América. Temos a América como um continente todo, mas a gente separa a América do Norte, a América Central e a América do Sul, ou a América Latina, ainda que engloba do México para baixo. Então, essas divisões às vezes ajudam a procurar identidades. Lembrando, essas divisões, esses risquinhos brancos no mapa geopolíticos, foi culpa dos países europeus. Se dependesse dos próprios povos africanos, talvez fosse uma configuração bem diferente. É verdade. Chegamos àquele que não podia faltar, pessoal. A gente tenta evitar, a gente tenta dar uma desviada, procura outras abordagens, mas a gente tem que parar nisso, porque no Brasil isso foi muito importante. A gente teve mais tempo de escravidão do que negros libertos. De 1500 até 1888, são 388 anos de história de escravidão. Agora a gente está chegando em 131 anos de negros livres. Então a proporção é bem diferente. Então a gente tem que falar da importância que foi a contribuição do negro vindo para cá e como que ocorreu paulativamente essa libertação. Lembrando, a escravidão na África é bem diferente da escravidão que ocorreu aqui no Brasil. A escravidão na África ela é cultural, ela é mais no nível de status. Tanto que muita gente acabava se tornando escravo por opção. Mas como que um africano se tornava escravo de outro? Bom, primeiramente por dívidas. Não conseguia pagar aquela dívida? Bom, vou com o meu trabalho, com o meu corpo trabalhar para pagar aquela dívida. Claro, isso aí era um pouco, às vezes, demorado de resolver. Por quê? Porque eu devia X. Eu trabalhava, dava 1/10 daquele X. Mas daí, nesse trabalho forçado, eu dormia na casa daquela pessoa, eu comia a comida dele. Então, aquele 1x, na verdade, virava meio X. Então, eu teria que trabalhar o dobro, às vezes o triplo do tempo, para poder compensar. Outra coisa, daí sim, foi a partir daí que surgiu o comércio, quando vieram os portugueses, prisioneiros de guerra. E também por punições. Por exemplo, você assassinou o parente daquele fulano, você vai ser escravo dele para compensar tudo que você fez. Ou então também um crime muito interessante, se é que a gente pode dizer assim, a bruxaria. Você foi acusado de bruxaria. Você fez um trabalho, vamos dizer assim, uma feitiçaria contra uma pessoa. E aquela pessoa deu um jeito de provar que realmente você fez e aconteceu alguma coisa. Bom, tu vai ser o escravo dela por ter infligido magia negra com aquela pessoa. E ainda por cima o adultério. Legal! Bem louco! Na escravidão na África, mas a maioria, assim, 90% dos escravos eram mulheres. Por quê? Porque os escravos, em sua maioria, eram para trabalhos domésticos e trabalhar no campo, E isso também era serviço de mulher. O homem era mais serviço militar, serviço de guerra, invasão e tudo mais. Então a gente tem que notar uma diferença muito grande. A escravidão africana, a mão de obra majoritária era feminina. Já na escravidão americana, toda a América, era masculina. Por quê? Porque eles queriam mão de obra bruta para trabalhar mesmo. E outra coisa interessante da escravidão na África é que os povos islã não poderiam escravizar outros islã. Então, uma fuga que existia quando um islã tinha um escravo, era esse escravo entrar no islã. Mas é um caminho árduo, mas às vezes vale a pena. É mesmo? Só reiterando o que eu já falei para vocês, pessoal, até para vocês terem uma visualização, as mulheres, serviço doméstico, agricultura, e eu também não tinha lembrado dos haréns. Você já deve ter visto aqueles sultão, assim, com uma tenda cheia de mulher, tudo para aproveitar. Bom, tá aí uma serventia, vamos dizer assim, do escravo africano feminino. Do homem já era serviço militar, e eles podiam pegar até altas patentes. Não pense que escravo era coisa, pessoal. Escravo era um status, mas você podia pegar alta patente mesmo tendo o status de escravo. E também podiam ser eunucos. Eunucos era aquele pessoal, sabe, deve ter visto em filme que fica banando assim, o sultão lá descansando. Pois é, só que eles eram castrados para não nas mulheres do harém. Já as crianças, pessoal, também tinham status de escravo, mas elas tinham que aprender a cultura do senhor, assim, fugindo mais facilmente do status de escravo. Algumas eram até adotadas, mas a gente tem que constar uma coisa interessante, que apesar de não ser um status de coisa, o escravo é uma propriedade, ou seja, ele está vinculado a uma pessoa. É a única coisa vinculada à pessoa, porque a terra, a princípio, como ela era muito abundante, ela era coletiva. O que tu produz num espaço de terra é teu, mas aquela terra é da comunidade. Já o escravo não, o escravo ele é teu.
até cumprir o prazo da punição ou até cumprir a dívida, enfim, em determinado caso. Ele não era uma coisa, mas ele tinha alguém que possuía algo. Chegamos na parte do comércio, pessoal. No comércio de escravos a gente tem que lembrar que geralmente quem comercializava era o Islã, mas para fora do território islamizado. Por quê? Porque, como eu falei, Islã não escraviza Islã. Então, para facilitar esse subterfúgio, vamos dizer assim, né, para não pegar Islã, não ter perigo de escravidade do Islã, então eles trabalhavam longe de casa, achavam pessoas que não eram islamizadas, nas guerras ou nos comércios entre si, ou para pagar uma dívida. Ele assumia a dívida, vamos supor, eu sou um escravo africano, devo para fulano. Chega um Islã e paga essa dívida, bom, eu passo a ser escravo dele, porque agora eu devo para ele. Então perceba que isso, querendo ou não, gera uma riqueza, passava mercadorias, vamos dizer assim, apesar do escravo em si não ser tratado como tal, mas ele tinha um vínculo, o escravo tem um vínculo. A partir do século XV, XVI, bom, daí chegam os portugueses. A ideia inicial era especiarias, ouro, marfim, madeira, joias, e acabaram até pegando algumas tecnologias do povo oriental, como a bússola, entre outros instrumentos de navegação. Mas eles acabam redescobrindo a mão de obra escrava. Lembrando, antigamente tinha na Grécia Antiga, na Roma, no feudalismo, existia mão de obra escrava, muito menor, ainda mais depois da queda da Roma Antiga. Mas com o africano, eles veem um povo negro próprio para mão de obra. Isso aí acaba, como é que eu vou dizer, desbalanceando a escravidão na África. Por quê? Porque a escravidão na África, vamos dizer assim, ela estava equilibrada. Guerras entre povos aconteciam, beleza, escravos eram recolhidos por causa da guerra. Não se fazia guerras para pegar escravo. As guerras aconteciam e os prisioneiros se tornavam escravos. O comércio entre si era só entre os povos islã, e existia um pagamento de uma dívida, ou então uma absolvição que vinculava o escravo ao Islã. Já com o português não. O português eles... preciso de escravos. Ele começou a botar na cabeça do povo africano que aquele escravo poderia ser uma coisa. Então a guerra, que deixou de ser uma guerra e resultava em escravos, passou a ser para captação de escravos. E lembrando, a escravidão na África, só para mostrar para vocês, era um status social e muito mais mulheres. Já na África, na americana, o escravo é uma coisa e muito mais homens. Aqui, pessoal, nesse mapinha a gente tem uma ideia da rota que era feita por os escravos vindo para a América. Nos sudaneses, né, mais ao norte da África, iam para a América do Norte, a América Central e um pouco para Salvador. Já na parte sul, vocês podem ver no mapa, tem uma marcação aos bantus, como eu disse, muitos bantus vieram para cá como escravos. Tivemos uma descida para Buenos Aires, Rio de Janeiro, Salvador e Recife também. Ou seja, a África Ocidental e a África Central forneceram muitos dos africanos que a gente tem hoje no Brasil. Pontuando mais uma vez para reiterar, pessoal, isso é importante. Sempre que a gente fala uma coisa, a gente troca de assunto, a gente tem que reiterar. Antes dos europeus, a escravidão era controlada, ela tinha um contexto. É mesmo? Com a chegada dos europeus, bom, virou negócio mesmo. Além dos portugueses virem para cá atrás de outras coisas, especiaria, ouro, bom, eles fizeram as feitorias. O que eram as feitorias? Era uma espécie de base de comércio deles, que a partir dali era negociado com outros. Vamos dizer que era um entreposto. Chegava, arrumavam os escravos, tinha algum comprador, tinha o traficante. O traficante na época não era uma coisa ruim. Na verdade era ruim, né, porque levava escravos. Mas o traficante era na verdade um comerciante. Ele trafegava pelo oceano até chegar na América e, bom, a partir dali fazia negócio. Daí a escravidão não passou a ser mais um contexto de uma guerra para uma outra, gerou um escravo. Deu dívida, gerou um escravo. Não, escravidão virou demanda. Eu preciso de tantos escravos. Bom, vamos matar geral até que a gente tenha a quantidade necessária de homens, porque muitos morrem na viagem. Então temos que ter escravos sobrando para poder vender. Só que um momento que os próprios africanos que comercializavam com os portugueses não notaram, quando começou a faltar mão de obra, eles mesmos passaram a ser os escravos. Isso aí, pessoal, é dureza. Mas você deve estar se perguntando, por que tiveram que trazer africanos para trabalhar no Brasil? Bom, primeiramente, o português, como muito bonzinho tentou escravizar primeiro o povo indígena. Mas a cultura do povo indígena meio que prevaleceu num sentido que a agricultura, que era o principal ponto de partida dos portugueses aqui, não era tido como um trabalho masculino. A mulher trabalhava no campo, elas cultivavam, colhiam, tratavam, cozinhavam, serviam, cuidavam das crianças, apesar que o cuidado com as crianças era uma atribuição para toda a aldeia, mas sempre fica na cola da mulher, né? Vamos combinar.
Então o indígena não se adaptou, porque o homem começar a trabalhar na agricultura, aquilo lá ofendia a cultura dele, aquilo lá era serviço de mulher. Já o africano não, ele se dispôs mais, até porque biologicamente, fisiologicamente falando, o homem negro africano, ele resiste muito mais do que o índio. O índio não tem o biotipo para trabalhar horas e horas a fio ao longo do sol, descansar uma noite e trabalhar de novo. Não, muitos morriam, exaustos, não tinham condições. O africano não. Até pelo ecossistema da África, solarado, trabalhando de sol a sol, a pele resiste muito mais ao sol, muito mais força física, eles aguentavam muito mais. Lembrando que as principais espécies de produto que o português queria era primeiramente açúcar e depois, mais futuramente, o café. Daí sim, o café bombou mesmo quando os Estados Unidos conseguiu sua independência. Outra função dos escravos aqui também no Brasil era escravo doméstico e escravo de ganho. Escravo doméstico é aqueles que você vê na novela, mais arrumadinho, que cuida da casa, cuida do gado e tudo mais. O escravo de ganho é aquele que podia vender alguma mercadoria feita por ele ou pelo seu senhor. Parte do lucro era do senhor, o resto era do escravo, que às vezes até conseguia comprar sua alforria. Que bom. Outro ponto que é interessante da gente trabalhar, seja num contexto história, seja em qualquer outro contexto, arte, enfim, geografia, era os quilombos. O mais famoso é o quilombo dos Palmares, né? Mas os quilombos, também chamados mocambos, eles eram estrategicamente, geograficamente também falando, distribuídos. Como assim? Eles eram no meio da mata, difícil acesso, mas eles tinham que ser um pouco próximos das estradas, ou seja, fora do perímetro urbano, mas próximo das estradas. Por quê? Porque facilitava saques e fugas. Ele também servia de abrigo para negros, índios fugitivos e também mantinha uma capacidade de organização muito grande, apesar de que lideranças eram complicadas nos quilombos. Até hoje o zumbi ele é tido por muitos como bom, por muitos como ruim. A gente vai trabalhar isso em seguida. Em 1678, tivemos o Acordo de Recife. O que consistia isso? O governador de Pernambuco, né, o Aires de Souza e Castro, ele se reuniu com o Gangazumba, que era o líder do Quilombo dos Palmares na época. E ele ofereceu o seguinte: liberdade de culto aos negros, eles poderiam ficar lá, eles não seriam mais incomodados, haveria uma diminuição dos maus tratos, desde que eles voltassem para trabalhar para os seus senhores. Nós tivemos um fato meio tenso. Gangazumba acabou envenenado, pessoal. Por quê? Porque suspeitavam desse acordo. Muitos achavam que o que ele fazia? Ele estava tratando com o governador de Pernambuco, eles iam ser de voltas, né, devolvidos para suas terras, mas ali sim eles iam ser castigados. Os que não morressem iam trabalhar que nem os animais, como continuariam sendo. Então o que aconteceu? Eles arquitetaram o assassinato dele. Muito provavelmente foi o Zumbi dos Palmares, mas a ideia do zumbi como um assassino ainda não é certa. Talvez ele tenha encaminhado alguém para matar. E ele foi nomeado, né, ele assume o posto como líder, só que ele prefere manter o conflito para tentar a liberdade do negro. Gangazumba queria aceitar o tratado, né, para o negro voltar e ser melhor tratado. O zumbi queria a liberdade do povo negro. Mas alguns historiadores e principalmente jornalistas tendem a distorcer um pouco a história do zumbi, tratando ele como um líder que estuprava mulheres, que ele tinha outros escravos, o que existia uma hierarquia, né, vamos combinar. Ele preferiu manter o conflito para poder se libertar do que voltar e ser um escravo melhor tratado. Mas a gente tem que lembrar que Palmares acumulava vitórias uma em cima da outra, isso incomodava o governo imperial. Até que o Bandeirantes Domingo Jorge Velho conseguiu derrotar a galera dos Palmares. Zumbi teve que fugir, mas acabou sendo morto em 20 de novembro de 1695. Data essa que agora foi adotada como Dia da Consciência Negra. Bem, agora a gente vai numa linha contínua do processo do fim da escravidão no Brasil. Por que é importante pontuar isso? Porque ela passa por revoltas e por legislações. Por exemplo, como eu falei, em 1678, o Quilombo dos Palmares se torna a principal força de resistência no Brasil contra a escravidão, chegando a ter mais de 20 mil refugiados. Imagina só, 20 mil concentrados. Mas é claro, o governo dá um jeito de matar geral e vender aqueles escravos para poder conquistar mais dinheiro. Em 20 de novembro de 1695, como eu falei agora há pouco, morte do Zumbi dos Palmares, data essa que se tornou 20 de novembro a data do Dia da Consciência Negra. Em 1835 tivemos a Revolta dos Malês. Para quem não lembra e não assistiu aqui no canal, é uma revolta arquitetada por cativos muçulmanos, ou seja, eles tinham alguma cultura, eles não eram Zé Ninguéms, eles eram instruídos, tentaram de algum jeito acabar com a escravidão, mais autonomia, melhores condições de vida, bom, mataram geral. Como sempre, né? Quando tem negro na história africano querendo o fim da escravidão, eles morrem. Como era a Revolução Farroupilha, por exemplo, né, que era tudo branquinho, criador de gado, bom, vamos perdoar geral.
Mas um ponto importante para o processo de fim da escravidão era influência da Inglaterra, principalmente a partir da Revolução Industrial. Por quê? Na Revolução Industrial, pessoal, temos muita produção. Quando tu tem muito produto, tu precisa de quem compre. Escravo tem dinheiro? Não. Então, como é que o escravo vai comprar? Então, a partir disso, eles fazem um discurso abolicionista. Não, temos que acabar com a escravidão, que a escravidão é coisa arcaica, é coisa de antigamente. Mas, claro, né, ele quer que aquele escravo fique assalariado para ele também poder comprar os produtos ingleses. É mesmo? Então, chegamos no ponto da legislação. A legislação, como processo também, temos 1850, a lei que proíbe o tráfico de africanos, que é a Lei Eusébio de Queiroz. A partir dali, pessoal, 1850, paulativamente vai acabando com a escravidão. Primeiro, não pode ter mais escravo novo. Claro, sempre tem. Agora passamos do tráfico ilegal, né, de escravos. Então, a partir daí, começaram a pegar traficantes, enfim, e dando as suas devidas punições. 21 anos depois, 1871, temos a Lei do Ventre Livre, ou seja, todo nascido de cativa não vai ser mais escravo. Mas, cara, ele até ter mais ou menos 8 anos, tem toda uma função, ele acaba se tornando um escravo por um bom tempo ainda, até poder se libertar de fato. Temos em 1885 a Lei dos Sexagenários. Fez 60 anos, pronto, tá livre, não é mais escravo. Se aposentou da escravidão. Só que escravo não durava até os 60 anos, então, pessoal. Isso aí era mais para condenar a morte e aproveitar eles o máximo que desse. Aí sim, em 1878, temos a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Então, acabou o escravo, pessoal. Mas a discriminação não acaba por aí. É verdade. Outro formato também que a gente pode trabalhar a parte da escravidão é os abolicionistas. Não só o Zumbi dos Palmares, pessoal. Tivemos outros nomes que é bem interessante da gente trabalhar. Por exemplo, o Zumbi dos Palmares é o mais conhecido, esse que tio da foto. Temos Castro Alves, André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Luiz Gama, que eu vou dar um exemplo para vocês. O Luiz Gama, ele era tido como advogado dos pobres. Na verdade, ele era um rábula. O que é um rábula? Não sei. Rábula era um cara que aprende direito, aprende advocacia, mas não tem o título da OAB para exercer. Mas, a partir dos seus conhecimentos, ele libera vários negros. Ele era tido como o apóstolo negro da escravidão. A partir dos 10 anos, pessoal, o pai dele, que era branco, vendeu ele como escravo. Na verdade, tentou vender, porque ninguém quis comprar. Isso aí, pelo menos, foi uma coisa boa para ele. Um amigo dele, branco, Antônio Rodrigues do Prado Júnior, ajudou ele a aprender a ler e escrever. E a partir dali, ele mudou a sua história. Ele era tido como escravo baiano, ou seja, escravo rebelde. Ninguém queria. Então ele conseguiu, a partir disso, começar a estudar, juntar o dinheiro. E, bom, eu vou me livrar desse status de escravo e vou começar a viver pra frente e vou começar a libertar minha gente. Trabalhou em diversas profissões. Foi escravo do lar até uns 11, 12 anos, depois foi copista, tipógrafo, secretário de polícia, pessoal, foi jornalista, rábula, como eu disse. Em 2015 a OAB deu um título honorário para ele como advogado, mas claro, já estava morto, não pode exercer. E autoridade na maçonaria e também trabalhou como poeta, pessoal. Vejam só, vários talentos que ele pôde exercer ao longo da sua vida. E nas cortes ele tinha um princípio muito interessante para libertar os negros. Primeiro, escravos ingressos no Brasil após 1850 eram livres perante a lei. Então qualquer um que fosse traficado ilegalmente ele conseguia libertar a partir dessa jurisprudência. E outra, que o escravo que mata o seu senhor após ele ter apanhado, ou seja, se tem marca de esfolamento, de judiação, foi legítima defesa. Então, a partir disso, ele conseguiu salvar da forca muitos e muitos cativos africanos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Outro ponto interessante para trabalhar a contribuição africana no Brasil quanto à escravidão é a Revolução Farroupilha. Mas por quê? Tivemos na Revolução Farroupilha um pelotão muito destacado, que foi os lanceiros negros. Os lanceiros negros, como o nome já diz, lutavam com lanças, mal ganhavam armaduras, quando muito ganhavam calças e sapato. Eles lutavam gritando, né, para espantar, para causar medo nas tropas imperialistas, assim conseguindo várias e várias vitórias. Mas uma vez que os imperialistas e o pessoal da República Rio Grandense fizeram um acordo, tinha um impasse. O pessoal da República do Rio Grande do Sul falou: não, vocês que são escravos, lutem conosco, que se a gente vencer, vocês vão ser libertos e vão entrar no exército. Eles, opa, bom, vamos lutar para a nossa liberdade. Já o Império falou assim: não, agora vai encerrar a guerra, bom, mas eu não posso libertar esses negros. O que vai acontecer? Como eles estavam em armistício, que se chamam, né, que é sem armas, são tratados de paz. O pelotão dos lanceiros negros ficou descansando numa estância. O líder, Davi Canabarro, se ausentou, ficou só o pelotão. As tropas imperialistas chegaram e massacraram
todos os lanceiros negros, matando mais de 100 homens. Isso aí aconteceu no dia 14 de novembro de 1844, que foi a traição de Porongos, né, o massacre de Porongos, por causa do nome da região. Então, percebam, pessoal, nesse quesito, quando o negro teve a chance de ascender socialmente, de sair do status de escravo, bom, é melhor matar, de acordo com o nosso governo. Que merda, hein? Outro ponto interessante de fazer é um contraponto, né? Relacionar uma coisa com a outra é a imigração europeia com a escravidão africana aqui no Brasil. Lembrando, o escravo africano ele veio como coisa. Ele foi capturado na sua terra, largado no Brasil, posto para trabalhar, chibatado, muitas vezes morto. O imigrante não. O imigrante teve uma propaganda. Precisamos do imigrante. Mas por que eles precisavam tanto de imigrante? Bom, uma vez abolida a escravidão no Brasil, os fazendeiros se recusavam a pagar para os africanos fazer o serviço que eles já faziam. Não, se é para pagar, eu prefiro pagar um europeu. Então o africano foi escanteado, o escravo africano brasileiro foi escanteado, foi para a periferia, foi para as favelas, porque não tinha onde morar. Chegaram os italianos, alemães, poloneses, japoneses, enfim, essas mesaiadas todas que está vindo aí pra gente. Somos descendentes dessa gente toda, mas eles vieram como convidados. O Brasil tinha folders explicativos que o Brasil era uma terra que tudo dava. O Brasil era maravilhoso, venham imigrantes, eram prometidos terras, ferramentas, enfim, vários e vários atrativos para o imigrante europeu vir para cá. Já o africano, pessoal, eles vinham amontoados como um monte de pecinhas dentro do navio negreiro, sobreviveu, vai ser vendido, morreu, vai para o mar virar comida de tubarão. Mais um ponto importante de trabalhar, a África, a contribuição africana à história negra no Brasil e no mundo, agora vamos expandir um pouco, são os movimentos negros, principalmente em busca de direitos civis. Em 1986, se inseriu nas escolas públicas da Bahia a disciplina de estudos africanos na educação básica, ou seja, a Bahia já foi o primeiro porto, vamos dizer assim, dos africanos no Brasil, foi a sua primeira moradia, sua primeira casa, o primeiro passo no Brasil foi em Salvador, na África. Tanto que Salvador, hoje em dia, você vai pegar um censo, 90% da população é negra ou parda. Então, a partir dali, já foi inserido na educação básica, estadual, o estudo da África. E temos um passo muito, muito importante, ainda contestado, mas é muito importante e relevante. A Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história da África e dos afro-brasileiros na educação básica. Ou seja, a ideia é que seja interdisciplinar, não só em história, trabalhar em geografia, trabalhar em artes, trabalhar em literatura, ou seja, onde tu puder englobar, educação física também com seus jogos, enfim, onde tu puder englobar a história da África, tem que estar no currículo básico. Que bom. Entre os movimentos internacionais temos o movimento dos Panteras Negras. Ele foi fundado em 1966. A ideia dele, na verdade, era patrulhar os bairros dos guetos, né, os bairros negros, contra as opressões dos brancos, até que tinham movimentos racistas, queimavam os negros, batiam e tudo mais. Ele defendia a resistência armada, ou seja, se um branco vai lá te bater, bom, vai lá chumbar ele na bala. Mas, claro, muitos outros movimentos propunham a paz. Mas um fato muito interessante ocorreu nas Olimpíadas de 1968. Tivemos 2 representantes dos Panteras Negras no pódio. O ouro ficou com o Tom Smith, dos Estados Unidos, negro. A prata ficou com o Peter Norman, da Austrália. E o bronze ficou com o John Carlos, dos Estados Unidos também. Os dois dos Estados Unidos, representantes do movimento dos Panteras Negras. Mas, o que acontecia? O Pantera Negra devia levantar a mão com a luva para poder representar, né, o movimento. Mas o John Carlos não estava com suas luvas, ele perdeu. Então o Peter falou, bom, por que vocês não botam uma mão em cada um? Percebam que um está com a mão direita e outro com a mão esquerda. Porque eles dividiram as luvas para poder representar o movimento. Legal. Bem louco. Outro personagem marcante para a gente poder estudar os movimentos sociais negros, principalmente nos Estados Unidos, é Muhammad Ali, ou Cassius Marcellus Clay Jr. Ele foi um pugilista muito importante, com várias e várias vitórias, mas um contexto muito interessante que a gente tem que destacar é que depois das Olimpíadas de 1960, onde ele foi campeão olímpico, ele voltou para sua cidade, se entrou num bar, num restaurante, pediu para ser atendido, queria lá um sanduíche, um cachorro quente, enfim, e ele se negou. O garçom não atendeu ele. Por quê? Porque era um bar, um restaurante, enfim, que só atendia brancos. A partir dali ele se revolta. Poxa, eu ganhei uma medalha olímpica para o meu país, eu não posso ser atendido? Não. A partir dali entra em contato também com a cultura islâmica. A partir de 1964 ele entra para o islamismo. Daí o Cassius Marcellus Clay Jr. se torna Muhammad Ali. Por quê? Porque esse nome
Cassius Marcellus Clay Jr., era tido como seu nome dos ancestrais escravos. Então ele se liberta desse estigma de escravo, a partir dali segue com sua sina de vitórias, até depois descobriu Parkinson e acabou falecendo em 2016. Outros nomes importantes dos movimentos negros são Martin Luther King Jr., corrente, pessoal, moderada, ou seja, ele era adepto da não violência, ele preferia o argumento, o discurso, eu tenho um sonho, defendia a obtenção da igualdade racial, não tem essa de branco melhor que negro. Cara, ele sofreu muito, apanhou muito, a polícia perseguiu muito, e ele buscava o direito do voto a todos os negros, lembrando que o homem branco sempre teve direito à voz, a mulher e o homem negro, depois consequentemente a mulher negra, ficavam sempre escanteados, sempre à sombra do homem caucasiano branco, ou seja, a luta ela era necessária. O resultado do movimento do Martin Luther King foi a aprovação da Lei dos Direitos Civis em 1964, que acabou com a discriminação contra as minorias, ou seja, você já deve ter visto imagens que tem um bebedouro para branco, um para negro. Um restaurante, como o caso do Muhammad Ali, que atende branco, atende negro. Bom, legalmente isso se encerrava, mas é paulativamente, né? A sociedade não muda de um jeito para o outro. Agora chegamos na contribuição para a formação do nosso povo. O que enfim, o africano contribuiu para a gente? Bom, vamos citar alguns pontos que podem ser trabalhados em sala de aula também, que é o vocabulário. Sim, muitas palavras a gente subtraiu do africano. Por exemplo, samba, calango, para quem não sabe, esse lagartinho que está na tela. Camundongo, dendê, caçamba, caçula, cafuné, moleque, capanga, quitanga, cochilo, tanga, senzala, zumbi e bunda. Isso aí, tudo veio do idioma africano. É verdade. Contribuições também na culinária, pessoal. Acarajé, que é aquele prato típico que a gente vai lá para o Nordeste, lá para a Bahia, e quer comer, quer experimentar. Bom, é de lá, pessoal, da África. O bobó, principalmente o bobó de camarão, que é o mais famoso, feijoada, cuscuz, a muqueca, a farofa, o quibe e o abará. Mais algumas contribuições estão na religião, por exemplo, temos o axé, temos o exu, a macumba, o orixá, o umbanda e iemanjá, ou seja, esse sincretismo, né, essa fusão, esse nascimento de novas religiões baseadas em outras, até porque o escravo não podia cultuar a sua religião lá da África, suas divindades, então ele meio que disfarçava ela com as nossas divindades, assim surgiam outras e outros nomes, outras imagens, mas ele estava divinando, ele estava rezando, orando, seja lá o que for o termo, para as divindades lá da África. Outra contribuição na dança, pessoal, o samba, maracatu, axé, enfim, toda a música que tem um gingado, uma dança corporal, e a luta, a gente tem a capoeira como grande contribuição, que ela nasceu aqui no Brasil a partir dos negros que disfarçavam movimentos de dança dentro de uma luta para poder resistir ao combate homem a homem com homem branco. Temos a contribuição também na moda, pessoal, na arte. Perceba os looks das moças que estão aí na tela, cores vivas, coloridas, abertas, vestidos, turbantes. Então assim, a contribuição na arte, na moda é muito visível. Na arte temos várias esculturas, carrancas, estátuas. Então, enfim, assim, pessoal, dá para pegar bastante coisa para pincelar, para trabalhar. Mas a gente tem um fato muito interessante para debate. Por exemplo, quem acompanhou a última novela, não sei qual é a atual mesmo, não lembro o nome, aquela do Segundo Sol, ela se passa focadamente central em Salvador, na Bahia. A Bahia, como estado, 76% da população se declara pardo ou negro. Na cidade de Salvador, 80% das pessoas se declaram parda ou negro. Mas percebam na foto do elenco quantos pardos ou negros tem. Temos, assim, se a gente contar 5 dessa multidão de 18, 20. Ou seja, está totalmente invertido. Tem muito mais branco do que negro no elenco da novela. Então é uma novela que foge da realidade. O protagonista é branco, a mocinha é branca, as vilãs são brancas. Quem é negro? É a empregada, é o filho da empregada que se deu bem na vida, é uma personagem secundária e deu. Não temos mais, pessoal. Então, assim, isso assim, não quer dizer uma coisa, tem que fazer uma novela só de negros. Não, mas se vai fazer uma coisa, faz perto da realidade. É a mesma coisa que vier aqui para o Rio Grande do Sul, que a colonização foi muito italiana, alemã, polonesa, enfim, assim, a gente tem vários imigrantes de cor clara, e fazer daí sim, ao contrário, com 80% do elenco negro. Não vai fechar com a nossa realidade. Então, o pessoal vai chiar. Então, tivessem feito correto na novela que passa na Bahia. É verdade. Aí sim, para finalizar, pessoal, isso sim é muito importante a gente trabalhar nas escolas. As cotas. Eu confesso, antes de estudar
eu não era a favor das cotas para negros. Depois que eu estudei, tu entende o porquê existem. Quem aí já deve ter ouvido aquele velho ditado, antes tarde do que nunca. É isso que se refere, pessoal. Lembrando, na imigração, vamos fazer só um paralelo. Na imigração, por que vieram os europeus para cá para trabalhar como imigrante? Italiano, alemão, japonês, polonês, enfim. Não sei. Porque o negro foi liberto e os fazendeiros, que era o principal meio de vida, né, a agricultura, não queriam contratar os negros. Ah, mas tem um negro lá que ele era escritor, tem um negro que era... Bom, tu vai pegar um universo de 5 milhões, tu vai tirar 3 pessoas, é difícil de comparar, né? O resto, tudo, pessoal, foi escanteado, por isso que vieram os imigrantes. Então, qual é a moral das cotas? Tentar inserir o negro, propriamente dito, dentro do mercado de trabalho, dentro de uma faculdade, porque quando ele saiu, demorou 130 anos para eles fazerem isso. Se eles tivessem feito isso há 130 anos atrás, hoje não precisava. Se quando acabou a escravidão, eles tivessem cota para entrar em universidade, tivessem uma cota para poder trabalhar numa empresa, uma fazenda deveria ter tantos X de empregados remunerados negros com os mesmos direitos, hoje em 2018 não precisava. Mas como não teve, agora tem que ter, porque eles estão 130 anos atrás, pessoal. Ah, mas tem negros que são ricos. Sim, como eu falei, pega um universo de 200 milhões de brasileiros. Temos 100 mil ricos. Desses 100 mil ricos, 6 são negros. Bom, mas daí tu pega esses 6 e bota para 220 milhões, bom, vira nada. Então raciocinem, pensem mesmo. Sério, pensem, antes de falar uma coisa dessa. A primeira vez que foi instituído o sistema de cotas foi nos Estados Unidos em 1960. No Brasil foi a partir do ano 2000, pessoal. Ou seja, 1888 para 2000 são 112 anos de atraso. Ou seja, demorou um pouquinho, né? As universidades e órgãos públicos começaram a adotar a medida para vestibulares e concursos públicos. Posteriormente, nas empresas privadas também existe uma cota para servidores e trabalhadores negros, agora também estão incluindo o pessoal com necessidades especiais. Por quê? Porque eles também são escanteados. Então é melhor dar agora do que há 30 anos não ter que correr atrás disso e achar que é mimimi. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, foi a primeira instituição de ensino no Brasil a adotar o sistema de cotas legalmente a partir de 2003, apesar da lei ser anterior de 2001. Já a Universidade Federal de Brasília, pessoal, a Unib, foi a primeira universidade a nível federal a adotar as cotas aí em 2004. Percebo, apesar de aprovar a lei em 2001, em 2003 foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, demorou 2 anos, e mais um ano para a Universidade Federal adotar o sistema de cotas. Ou seja, por mais que a lei insista, bata o martelo, demora para cair na cabeça do povo. E o povo tem que aprender que a cota ela serve para inserir o negro no mercado de trabalho, para inserir o negro na faculdade. Chega de chororô, pessoal. O branco já tem vantagem em tudo. Ah, mas não é bem assim. Bom, não é bem assim em alguns casos. Geralmente o caso que se é para alguém se dar mal, vai ser se dar mal o pobre, vai ser o pobre, entre o pobre preto e o pobre branco, vai ser o pobre preto, tá? Então se tu é pobre branco, tu ainda tem um degrau acima do outro. Não reclama. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Certo, pessoal? Eu sei que o videozinho agora foi extenso, foi bem longo, mas se fazia necessário. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe bastante conteúdo. Se alguma coisa for aproveitada, agradeço. Se vocês acharam que nada se aproveitou, manda nos comentários que eu de repente trabalho um outro ponto de vista, uma outra temática, certo? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu agradeço. As redes sociais estão aí na tela. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, pessoal. E até a próxima.